E aí, eu sou o Cadê e no vídeo de hoje eu estou aqui para te dar um pouco mais de inspiração sobre as runas. Sim, a gente vai estar falando sobre a árvore de inspiração. Então, bora lá pro vídeo. Então, galera, a gente chegou na etapa final, a gente vai estar falando sobre a última página de runa aqui. E, cara, eu queria a opinião de vocês se vocês gostariam de algum vídeo relacionado sobre os itens do LoL. Então, tipo, lógico que eu não ia estar lendo nem nada, eu só ia estar falando em qual situação os itens são mais utilizados ou em qual situação eles são bem viáveis, por assim dizer, dentro da partida. Então seria algo bem resumido, mas ia ser um aulão, né? Porque afinal das contas tem bastante itens por lá. Então, se você acha legal esse tipo de vídeo aí, comente aí embaixo para eu estar fazendo aí no decorrer do tempo, beleza? Então, começando aqui com a primeira runa de inspiração, a gente tem aprimoramento glacial. Usar ataques básicos contra um campeão reduz a velocidade dele por 2 segundos. A força da redução de velocidade aumenta conforme sua duração. A distância. Ataques à distância causam redução de velocidade de 30% a 40%. Corpo a corpo. Ataques corpo a corpo causam redução de velocidade de até 45% a 55%. Reduzir a velocidade de um campeão com itens ativos faz com que um raio de gelo o atravesse, congelando o solo ao seu redor por 5 segundos e reduzindo a velocidade de todas as unidades na área em 60%. O tempo de recarga é de 7 a 4 segundos por unidade. Então, como é que vai funcionar essa runa aqui? Um bom exemplo, né, de personagens que podem estar optando por utilizar essa runa aqui é aqueles personagens que vão buildar aqueles itens que dão lentidão. Um bom exemplo é o Hextech GLP, que é aquele item do gelinho, e Sombras Gêmeas, né? Então qualquer personagem que build esses itens, por assim dizer, essa runa aqui pode estar sendo viável. Porque quando você ativa esse item, você vai causar um gelo assim ao redor do cara, né? Em área, por assim dizer, isso vai causar bastante lentidão. Então tem bastante gente que usa para área até mesmo, né? Porque ela builda ambos os itens. Tem gente que faz para Morgana, tem gente que faz para Zilean, tem gente que faz até para alguns suportes, né? Tipo a Zyra, ou sei lá, a Morgana também. Então esse item aqui vai ser bastante interessante contra composições que não tem muita mobilidade, entende? Então vamos supor que você está numa teamfight, você está jogando contra os caras lá, não tem muita mobilidade, você dá aquele GLP assim em área, causa lentidão em todo mundo e, meu, facilita muito mais para algum aliado seu dar algum certo engage nos caras. Então essa runa aqui, ela é muito chata. Ela é muito chata, só que, querendo ou não, ela é mais voltada se você for itemizar itens com lentidão. Então, tem certos casos que você vai estar optando por usar ela só para dar lentidão mesmo, mas o correto mesmo seria se você for buildar, realmente, principalmente se você for buildar, porque a runa ela vai se tornar muito mais eficaz, por assim dizer, com itens que causam lentidão. Então, você pode estar optando, por exemplo, por um Heimer ou por um Timo, sim, né, você vai dar lentidão no ataque básico. Lembrando que campeões ranged, né, que batem de longa distância, a lentidão ela não é tão eficaz assim. E campeões corpo a corpo, a lentidão ela é muito mais efetiva, por assim dizer. Mas se você é uma Ahri, se você é uma Morgana e, sei lá, build esses itens com lentidão, esses itens vão causar muito mais lentidão, vai causar uma lentidão em área de 60%. Isso se torna muito chato. E é bacana, eles falam que é uma build late game, porque afinal das contas é uma build que você vai estar optando aí por ter itens. Então, quanto mais itens de lentidão você vai ter, você vai causar mais lentidão no cara e muito mais chato, né, você vai estar sendo, por assim dizer, na teamfight ou no inimigo. É bastante interessante essa runa aqui também, para alguns campeões que, por exemplo, o Zilean é um caso, campeões que você tem dificuldade de acertar algumas habilidades. Vou dar um exemplo, o Zilean e a Ahri, né? Que, por exemplo, para acertar o charme da área, você vai lá e usa o GLP, causa lentidão no cara, essa lentidão em área, por assim dizer, e fica muito mais fácil de você estar acertando o charme no cara. O Zilean é a mesma coisa, você usa GLP, é muito mais fácil você acertar as duas bombas no cara. Então, se você está tendo alguma dificuldade de acertar habilidades, você pode estar optando por utilizar essa runa aqui, né? Colocar ali seu mago, que tem alguma habilidade precisa também, no caso da Morgana, ou algo do tipo, vai estar te dando um certo auxílio para você estar começando a pegar essa prática em acertar o charme, ou o Q da área, ou a bomba do Zilean, enfim. Aí vai te dar esse auxílio maior para ajudar a acertar algumas habilidades. Fora que também nas teamfights, essa lentidão em área, ela é muito forte, beleza?
um resumo geral seria isso aí. Então agora a gente vai para cleptomancia. Cara, eu tava vendo uma série da Netflix aí, desculpa o momento de descontração, mas eu não sabia o que se falava dessa runa aqui, porque eu fui assistir uma série chamada Gatunas, né? E, cara, eu não sabia, era uma série que ela era voltada para pessoas que têm um certo distúrbio, por assim dizer, de roubar, né, algumas coisas em lojas, coisas do tipo, e elas são cleptomaníacas. Então, tipo, a cleptomancia assim, é um distúrbio, ou sei lá, enfim, desculpa a expressão, mas que você tem que roubar algumas coisas. Por isso que a cleptomancia, por assim dizer, você acaba adquirindo um monte de itens, assim, é como se você estivesse roubando itens do cara. Mas eu não sabia disso e é muito legal. Realmente, bastante criatividade da Riot em botar o nome dessa runa aí. Mas enfim, vamos lá. Cleptomancia. Após usar uma habilidade, cada um de seus próximos 2 ataques poderá conceder 5 de ouro ou coisa melhor. Somente ataques contra campeões concedem recompensa. Bom, essa runa aqui, ela vai ser muito boa para aquela lane que você quer pocar o cara à vontade. Vamos supor que, por exemplo, você está no top, né? Um bom exemplo disso era o antigo Victor, né? Que o pessoal fazia ele meio off-tank no top. Você lá dava um Q no cara e dava um 2 ataque básico no cara, você ficava brocando a cleptomancia. Os personagens mais viáveis que eu vejo com essa runa aqui é o Ezreal, né? Sem sombra de dúvida. O GP também é bastante interessante. Então, qualquer habilidade que. Bom, ambos os casos, né? O GP e o Ezreal é porque realmente a principal habilidade deles, que é o Q, ela broca como se fosse um ataque básico junto. Então, ao utilizar a habilidade, você acerta o cara, já broca como se tivesse contado um ataque básico. Por isso que essa runa aqui funciona muito bem para os dois. Mas ela também é situacional para o Draven, né? Em algumas lanes. Ela é bastante situacional para Illaoi, o Victor. Então é legal você estar optando por essa runa aqui. Vamos supor em situações que você é um campeão ranged, né? E o cara lá é um campeão melee, vamos supor, e você quer, digamos, farmar, por assim dizer. Você quer ficar sendo chato e ir lá, usa uma habilidade e dá ataque básico no cara, né? Vamos supor que você é um Victor no mid, por exemplo, né? Hoje em dia ele não é mais tão viável no top, mas vamos supor que você é um Victor no mid e você está jogando, sei lá, contra um Taylor, ou contra um Fizz, ou contra uma Katarina, que é algum personagem melee, por assim dizer. Você vai lá dar um Q no cara e fica dando ataque básico pra ter um certo farm. Então, essa runa aqui é interessante para quando você tem alguma liberdade de ficar dando ataque básico, por assim dizer, à vontade na pessoa. Então, fique à vontade de testar aí para qualquer personagem que, na minha opinião, seja mais ranged, né? Que você consiga abusar, por assim dizer, dos ataques básicos do cara, que você vai estar dando uma farmadinha a mais e quem sabe ganhar os saquinhos de ouro e te fortalecer aí, por assim dizer. Ela também é bastante viável essa runa aqui para Kayle, né? Por um simples motivo, tem uma certa chance de vir um item, você opta por estar ganhando uma habilidade a mais. Como assim? Você ganha um item, você ativa e você pode upar uma habilidade naquela situação. Então vamos supor que a Kayle ganhe esse item, ela atinge, por assim dizer, o level 16 no level 15. E tem casos, mas são raros, que você pode estar ganhando até 2 desses itens. Então você vai estar chegando no level 16 no level 14. E para isso a Kayle é muito forte, por assim dizer. Mas também vai depender da sorte, por assim dizer. Então, num breve resumo, seria isso aí sobre a cleptomancia. Livro de feitiços deslacrado. Troque um dos seus feitiços de invocador equipados por um novo de uso único. Cada troca de feitiço de invocador reduz permanentemente o seu tempo de recarga em 20 segundos. Tempo de recarga inicial de 4 minutos. Sua primeira troca fica disponível em 6 minutos. Feitiços de invocador só podem ser trocados fora de combate. E depois de usar um feitiço de invocador que já foi trocado, você precisa trocar mais 3 vezes antes que ele possa ser selecionado novamente. Então essa runa aqui vai trabalhar como, por assim dizer, você vai escolher, vai substituir, por assim dizer, um feitiço que você tem por um novo, né? E ela vai estar disponível a primeira troca a partir dos 6 minutos. E a cada vez que você vai trocando esse feitiço de invocador, por assim dizer, vamos supor que você pegou Ignite. Então você pega o Ignite, utiliza. Então o primeiro tempo de recarga, por assim dizer, de você poder pegar outro feitiço é daqui a 4 minutos. Então você pegou nos 6 minutos, daqui a 4 minutos você vai estar
podendo pegar outro. E a partir do momento que você utiliza outro feitiço, vamos supor que você pegou uma exaustão, você vai estar diminuindo o tempo de recarga em 20 segundos. Então toda vez que você vai estar pegando um novo feitiço, você vai estar, essa runa vai estar diminuindo o tempo de recarga, por assim dizer, dela a cada 20 segundos. Isso é permanentemente. Então toda vez que você utiliza um novo feitiço, substitui, por assim dizer, um novo feitiço, vai estar diminuindo. Então de 4 minutos vai para 3 minutos e 40 segundos, depois 3 minutos e 20 segundos, e assim vai. Você vai conseguindo pegando feitiço cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, ok? Então, basicamente seria isso. E é lógico que você tem que ter uma alternação, por assim dizer, dos seus feitiços. Então não adianta você só pegar Ignite não dá. Então você vai ter que pegar Ignite, você vai ter que pegar Exaustão, você vai ter que pegar Smite, aí você vai poder pegar o Ignite novo. Então você tem que ter até, tipo, trocar 3 vezes, por assim dizer, para você poder selecionar o primeiro que você escolheu, por assim dizer. Essa runa aqui, ela é legal, por assim dizer, com campeões que não se encaixam muito com outras runas. Era muito o caso do antigo Urgot, né? Porque ou ele optava por usar Cometa, ou utilizava essa runa aqui. Mas com o Conquistador, cara, o Conquistador ele aniquila todas as runas, né? Por assim dizer. Então essa runa aqui, cara, sumiu. Extremamente sumiu. Basicamente ninguém mais está usando. Não sei se porque ela está muito nerfada, ou porque ela realmente não está sendo muito viável. Mas ela é interessante se você é um campeão com TP, né, por assim dizer, ou que você gosta de splitar ao mesmo tempo e você quer ter algum tipo de troca no top, por assim dizer. É até interessante porque você vai com TP para lane, né, e você, ou até mesmo num mid, né, por assim dizer, se você quer jogar safe ao mesmo tempo que quer jogar agressivo, é até interessante essa runa aqui, porque você pode estar optando por selecionar um TP, ou que seja selecionando o Ignite, e nos 6 minutos de jogo você vai estar optando por alternar esse feitiço. Então você pode estar pegando o Ignite no lugar do TP, ou um TP no lugar do Ignite e voltando para a lane mais safe. Então essa runa aqui, cara, vai do seu gosto. Realmente não tem uma situação de jogo que ela se encaixe bem. É mais para você querer alternar os seus feitiços, ou se você tem alguma estratégia de jogo que você está querendo optar por essa troca de feitiços, por assim dizer. Então eu não sei nenhuma situação, é uma runa que realmente eu trabalho bem pouco, por assim dizer, eu utilizo bem pouco, a não ser que você tenha uma estratégia de jogo voltada aí na sua cabecinha, para você estar optando de trocar esses feitiços aí, beleza? Então basicamente seria isso aí. Flash tração Hextech. Enquanto o Flash estiver em tempo de recarga, ele é substituído pelo Flash Hextech. O Flash Hextech canalize por 2 segundos para se teleportar para o novo local. O tempo de recarga é 20 segundos. Entra no tempo de recarga por 10 segundos quando você entra em combate com um campeão. Então essa runa aqui, né? Todo mundo deve pensar. No começo, quando foi lançada essas runas novas, eu pensei, cara, isso aqui deve ser muito roubado. Mas, mano, ela é muito situacional. Mas muito situacional mesmo. Porque essa canalização por 2 segundos é muito ruim. E, tipo assim, não é que nem você tivesse... Por exemplo, assim, se você pudesse utilizar ela em combate, por assim dizer, né? Você podia estar morrendo ali, você canalizava e pum, flechava pela parede e ia embora. Mas você não pode estar utilizando em combate. Então ela se torna uma runa muito, muito, muito situacional mesmo. As únicas situações que eu vejo gente utilizando essa runa é para alguns suportes na bot lane que querem dar um certo engage com mais surpresa. E tipo assim, não tem visão. Vamos supor um alistar, né? Existe, por exemplo, você tá no mato, não tem visão, os caras não tem visão de você. Você pode estar optando por carregar o Flash Hextech e usar o combo com mais facilidade, por assim dizer, para ter um certo alcance, mais surpresa nos adversários, por assim dizer. Ela também é utilizada para quê? Para o Blitz, para, sei lá, dar um Flash Hextech e puxar. Mas, cara, vai do gosto de cada um, vai da mecânica de cada um. Então, realmente é muito situacional essa runa aqui. Antigamente ela até combava com o Rengar, né? Porque você usava Flex Tech na moita e você conseguia usar a passiva. Mas eu ainda não sei se isso funciona, então desculpa, não sei dizer se isso ainda está funcionando. Mas antigamente funcionava. Então esse Flash Hextech ele vai ser bem situacional. Eu, ao meu ver, só vejo ele ter alguma utilidade realmente para alguns suportes, tanques que querem ter um auxílio para dar engage na bot lane. É a única situação que eu vejo ele ser um pouco útil, por assim dizer. Calçados mágicos. Recebe botas levemente mágicas gratuitamente aos 12 minutos de jogo, mas não é possível comprar botas antes disso. Para cada abate, você adquire as botas 40 segundos mais cedo.
botas levemente mágicas concedem um adicional de mais 10 de velocidade de movimento. Tá, então como é que vai funcionar essa runa aqui, né? É bem simples, então se você não está a fim de gastar dinheiro com bota, ou você vê que no começo do jogo você não necessita de bota, essa runa aqui vai ser legal. Então quando atingir a marca de 12 minutos de jogo, você vai estar recebendo uma bota de graça. É 300 de gold aí, de graça. É óbvio que isso é só nos 12 minutos, mas tem um porém assim, se você é uma lane que você não precisa muito de bota, né, que tem bastante mobilidade, vamos supor uma Irelia, uma Riven, e sei lá, provavelmente a lane vai ser, vamos supor, um pouco mais fácil para você, e você vai estar acabando pegando algumas kills na lane, e cada abate que você estiver fazendo aí vai diminuir o tempo de recarga de 45 segundos. Então vamos supor que você pegou 2 kills, vai diminuir 1 minuto e meio, então você vai estar ganhando essa bota aí nos 10 minutos e 30 segundos. É um exemplo. E lógico que você vai estar ganhando uma bota aí com mais 10% de velocidade de movimento adicional. Então essa bota aqui é realmente boa para aqueles caras que são mão de vaca e que tem bastante mobilidade, que não querem gastar esses 300 gold aí à toa com uma bota. Ou para você mesmo que não gosta de estar buildando bota, porque bota não dá dano, então você vai estar recebendo uma bota obrigatoriamente, né? Ou para você que tem certo Alzheimer de comprar bota, né? Tipo, pô, esqueci de comprar bota. Essa runa aqui é para você. Sincronia perfeita. Comece o jogo com um cronômetro iniciado que se transforma em um cronômetro após 10 minutos. O cronômetro tem um efeito de êxtase por uso único. Reduz o tempo de recarga de ampulheta de Zhonya, Anjo Guardião e placa gargolítica em 15%. Cara, essa runa aqui, na minha humildemente opinião, é a mais quebrada, né? Da inspiração sem dúvida, mas se ela não é uma das mais quebradas do jogo. Cara, essa runa aqui ela se encaixa pra tudo, cara. Tipo assim, se você pretende, principalmente, se você pretende buildar Zhonhas, Anjo Guardião ou até placa gargolítica. Então se você pretende ter alguns desses 3 itens na sua build, esse item aqui é pra você, ok? Mas esse item aqui também é muito bom em qualquer situação, cara. Se você está optando por utilizar essa árvore de inspiração, por assim dizer, por algum outro tipo de runa, você provavelmente vai estar optando por pegar essa runa aqui como segunda opção, porque, cara, ela vai te salvar qualquer situação. Tipo assim, se você está jogando contra um Fizz ou contra um Zed que simplesmente ulta em ti e te destrói, essa runa aqui é pra cancelar esses caras aí. Então, mano, não tem nem o que falar, essa runa aqui é estupidamente quebrada para qualquer personagem, qualquer situação de jogo, qualquer momento. Principalmente se você está jogando com algum assassino que pula em você e te explode, essa runa aqui pode estar te salvando demais no começo do jogo, demais. Tipo assim, às vezes simplesmente no primeiro engage que o cara te dá, vamos supor um Fizz, ele vai lá, te ulta nos 10 minutos de jogo e você sabe que você vai morrer. Você pode estar usando o cronômetro debaixo da torre, ele vai te dar um dive, vai acabar morrendo para a torre e você vai estar totalmente virando o jogo numa simples jogada com um simples cronômetro. É lógico que você vai estar usando só uma vez. Então, ela vai estar te optando nessa situação ali. E lógico que você vai estar tendo um gasto a menos na Zhonya, na placa e no Anjo Guardião, por assim dizer, porque você já vai ter um cronômetro, por assim dizer. Mercado do futuro. Você pode ficar em débito para comprar itens. A quantidade de empréstimo aumenta com o tempo. A taxa de empréstimo é de 50 de ouro. O limite de débito é 150 mais 5 por minuto. O débito só fica disponível a partir dos 2 minutos. Então, essa runa aqui você vai estar só podendo utilizar a partir dos 2 minutos de jogo. E como funciona? Essa runa aqui, ela é muito situacional. Vejo poucas situações que você vai estar optando por utilizar ela. Na minha opinião, ela é mais para os suportes que realmente estão estupidamente pobres, por assim dizer, né? É aquele pobretão que precisa fazer empréstimo no banco e, sabe, vai tomar uns juros no final das contas. Então, eu não gosto dessa runa aqui porque eu não gosto de ficar em dívida, mas se você realmente vê que está precisando naquela situação, toda vez que você está utilizando essa runa aqui e você vai lá, compra um item e você fica em débito na loja, vamos supor que você fica com menos 100 de gold, você vai tomar um empréstimo a mais aí de 50 de gold. Então toda vez que você pega um empréstimo, você vai perder mais 50 de gold. Então essa runa aqui ela é bem estacional, então cada vez que você ficar pegando empréstimo, você vai sempre perder mais 50 de gold, mais 50 de gold, mais 50 de gold. Então ela é bem situacional, na minha opinião. Você não deve estar utilizando essa runa com muita frequência, porque senão você vai estar perdendo uma grande quantidade de gold
Às vezes, em algumas situações, você pode estar fechando o item mais cedo. Mas se você está utilizando ela muitas vezes, você vai estar perdendo gold, cada vez mais gold, cada vez mais gold. Então, eu não recomendo estar utilizando essa runa aqui, mas vai da opinião de cada um, né? Se você gosta ou não de ficar em débito aí, ou se você gosta ou não de pegar algum empréstimo. É a sua opinião, é a minha opinião. Basicamente seria isso aí. Pulverizador de tropas. Comece o jogo com 3 unidades de pulverizador de tropas que abatem e absorvem tropas nas rotas instantaneamente. Pulverizador de tropas fica em tempo de recarga pelos primeiros 180 segundos de jogo. Absorver uma tropa aumenta permanentemente o seu dano contra esse tipo de tropa em 6% e em mais 3% para cada abate adicional ao mesmo tipo de tropa. Tá, então como é que vai funcionar essa runa aqui? Você vai ganhar um pulverizadorzinho e quando você usa na catapulta, vamos supor assim, você vai estar causando 6% a mais de dano nessa catapulta. E se você utilizar outro pulverizador, por assim dizer, na catapulta, você vai estar só aumentando mais 3%. Então você vai chegar num total de 12% se você utilizar os 3 pulverizadores na catapulta. Agora, se você utilizar um no maguinho, um no guerreirozinho e um na catapulta, vai ser 6% em cada um deles, ok? Então tem essa finalidade aí, se você está só utilizando a catapulta, ele vai aumentar a primeira vez 6, mas depois 3 e depois mais 3, ok? Basicamente isso. E essa runa aqui ela vai servir basicamente para aqueles campeões que querem realmente só avançar o wave. Um bom exemplo é o Malzahar, um bom exemplo é a Nivea. Então se você tem um certo objetivo de querer puxar a wave com mais facilidade, ou se você tem certa dificuldade de avançar o wave, né? Ou pode até estar optando por usar pela Lux. Tipo assim, se você está jogando, principalmente se você está jogando com algum personagem, até mesmo que seja um Malzahar, ou até mesmo uma Nivea, que puxa a wave muito rápido, por assim dizer, ou um Talon, principalmente se você está jogando contra o Talon, ele avança a lane e vai embora. Essa runa aqui pode ser interessante porque vai estar te auxiliando aí a dar um dano maior nas tropas e conseguir, por assim dizer, limpar o wave mais rápido e acompanhar o adversário no roaming dele ou coisa do tipo. Entrega de biscoitos. Recebe um biscoito total da determinação eterna a cada 3 minutos até o minuto 12. Biscoitos restauram 15% da sua vida e mana perdida. Consumir ou vender um biscoito aumenta permanentemente seu limite de mana em 40. Sem mana, campeões sem mana restauram 20% da mana perdida. Então vamos lá, como é que funciona essa runa aqui? Você vai ganhar um total de 4 biscoitos, nos 3 minutos, nos 6 minutos, nos 9 minutos e nos 12 minutos, ok? Cada biscoito você vai restaurar 15% da sua mana e vida perdida. Então se você perdeu, vamos supor, 900 de vida e 100 de mana, vamos supor, você vai estar restaurando tantos por cento baseado na sua vida perdida e tantos por cento baseado na sua mana perdida. Então, quanto menos vida e quanto menos mana você tiver, mais ele vai estar restaurando, por assim dizer. Bom, e aqui diz também que cada biscoito que você usa ou vende, né, você vai estar ganhando 40 de mana permanentemente. Então, se você vai lá e vende os 4 biscoitos, você vai estar ganhando um total de 160 de mana adicional aí. É como se fosse metade de uma faixa de fluxo de mana. Também é bastante interessante, então para aqueles campeões que gastam bastante mana, essa runa aqui é muito viável. E para campeões que não utilizam mana, né, quando você utiliza o biscoito, né, você vai restaurar 20% da sua vida perdida. Então no lugar de restaurar 15%, você vai estar restaurando 20% da vida perdida e a mana não vai ter porque você não tem mana. Perspicácia Cósmica, mais 5% de redução de tempo de recarga, mais 5% de redução de tempo de recarga máxima, mais 5% de redução de tempo de recarga de feitiços de invocador, mais 5% de redução de tempo de recarga de itens. Então essa runa aqui ela é muito boa para você que gosta de redução de tempo de recarga em tudo. Ela vai dar 5% adicional, ela vai estender, né, mais 5% de tempo de recarga. Então, tipo assim, você não tem o limite de 40%, o limite se torna até 45%. Você vai ganhar 5%, então no começo do jogo você já começa com 5% de tempo de recarga. 5% de redução de tempo de carga de feitiços e invocador, então TP, Flash, e também de itens. Então, se você tem um Solar e Redenção, vai reduzir 5% de tempo de recarga de tudo isso aí. Então, se você quer bastante tempo de recarga em tudo, reduzir tempo de recarga de feitiço, invocador, de item e tudo mais, essa runa aqui é perfeita para você, cara. Vá na fé. Velocidade de aproximação.
recebe 15% de velocidade de movimento em direção a campeões aliados com movimento debilitado ou campeões inimigos que você debilitou. O alcance é de 1000. Então essa runa aqui é mais para os suportes, né? Ou é boa para campeões que causam bastante lentidão, por assim dizer. Vamos dar um exemplo, você é uma Janna, né? E o seu ADC tomou algum tipo de lentidão, você vai estar se aproximando, ganhando uma velocidade de movimento a mais aí no seu aliado para ajudar ele. Ou em casos, por exemplo, uma Ashe, né? Porque os ataques básicos dela mesmo causam lentidão, então você vai estar debilitando essa velocidade de movimento do inimigo e você vai estar ganhando esse buff de velocidade de movimento. Então, para alguns suportes, né, que você quer ir ajudar o seu aliado que está com ação de movimento debilitada, é bastante útil. Ou para alguns personagens que dão bastante lentidão para você estar perseguindo o cara com mais facilidade, por assim dizer. Tônico de distorção no tempo. Consumir uma poção ou biscoito concede 50% de sua restauração de vida ou mana imediatamente, mas coloca o consumível em um pequeno tempo de recarga. Então essa runa aqui vai funcionar para o biscoito, para qualquer tipo de poção, por assim dizer. Você vai estar utilizando e você vai estar restaurando essa porcentagem que essa poção irá te curar imediatamente 50%. Então como é que funciona? Vamos supor que você usa o biscoito vai te restaurar 200 de vida no total, né? Nesse decorrer do tempo. Quando você utiliza o biscoito, já restaura imediatamente 100 de vida, né? E os outros 100 ele vai restaurando conforme o tempo, mas consequentemente você vai ter um tempo de recarga a mais ali para poder utilizar novamente um biscoito ou outra poção, por assim dizer. Então essa runa aqui é bastante interessante contra um certo Ignite, ou sei lá, um Singed, por exemplo, ou personagens que utilizam bastante poção e você quer ter tipo um Chan a mais aí na hora de te salvar contra um Ignite, principalmente no começo do jogo, acaba sendo bem interessante. Vamos supor que você vai morrer na última ticada do Ignite, o cara já considera você morto, você vai lá, pum, usa o biscoito, você restaura 50% imediatamente desse biscoito, por assim dizer. Então, mas também vai da opinião de cada um, vai de situação para situação, mas essa runa faz basicamente isso aí. Então galera, chegou o fim sobre o vídeo das runas. Era a última parte que faltava, a parte 5 sobre inspiração. Então eu espero que eu tenha te ajudado, lembrando que talvez eu deixei passar alguma coisa, afinal eu não sou nenhum profissional, eu sou um jogador amador, por assim dizer, e eu tento informar vocês da melhor forma possível. Então se você acha legal eu fazer algum futuro vídeo relacionado aos itens, né, explicando eles de uma forma bem legal, comente aí embaixo para mim estar sabendo se vocês concordam com isso ou não. Então eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa série, que assistiu todos os vídeos até aqui. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de compartilhar com os amigos, deixar o like aí para vocês me dar aquela força que me ajuda bastante. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e fiquem bem.